Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, do John David Stewart, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo que vai falar sobre o apóstolo Felipe, e diz o seguinte: Na noite em que foi traído, Jesus tentou preparar os discípulos para os eventos que logo teriam lugar. Depois de terminada a refeição da Páscoa, ele lhes falou sobre a sua própria morte. Não se turbe o vosso coração, falou Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. João 14, de 1 a 4. Tomé interrompeu o Senhor com a pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? João 14, 5. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Dele agora o conheceis e os tendes visto. João 14, versículos 6 e 7. Felipe estivera ouvindo atentamente a noite toda, mas ficou confuso com as palavras de Jesus. O que ele queria dizer sobre partir? E qual o significado da frase: Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai? Felipe não podia aguentar mais. Ele também desejava fazer uma pergunta ao mestre. Senhor, começou ele, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Felipe passara mais de 2 anos na companhia do Filho de Deus, mas queria uma prova da existência de Deus, algo palpável. A pergunta até hoje parece um tanto ridícula, mas Jesus respondeu-a pacientemente. Ele voltou-se para Felipe e declarou: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus continuou ensinando. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. João 14, de 9 a 11. Se vocês pensam que o apóstolo era muito diferente de nós, considere a atitude de Filipe. Quantas vezes já viu isso em pessoas conhecidas? Quantas vezes amigos seus afirmaram: Se eu apenas pudesse ver Deus, creria. Ou talvez se expressassem deste modo: Dei-me uma prova de que Deus existe realmente. Este foi, em essência, o pedido de Filipe. Ele não duvidava, como Tomé, mas queria uma evidência. Sua mente era científica, embora a ciência moderna não fosse ainda conhecida. Ele queria algo que apelasse aos seus 5 sentidos. Uma prova tangível que tornaria a fé desnecessária. Jesus respondeu-lhe da mesma forma que devemos responder aos céticos hoje. Ele disse a Felipe que vira o Pai, pois Jesus e o Pai são um. Tratava-se da primeira lição sobre as evidências cristãs. A melhor prova da existência de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Os ensinos de Cristo, seus
milagres, sua morte substitutiva na cruz e sua ressurreição da sepultura são as melhores evidências disponíveis de sua divindade. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Corinto, que se achavam confusos sobre a promessa da vida eterna. Eles negavam que haveria uma ressurreição. Paulo afirmou: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nós nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, de 13 a 17. Havia aparentemente várias pessoas na igreja de Corinto com a mesma atitude de Filipe. Elas não acreditavam na ressurreição por não terem meio de prová-la e não a aceitavam pela fé. A resposta dada por Paulo era essencialmente a mesma que Cristo deu a Filipe. Jesus Cristo é a melhor evidência que temos para a nossa fé. Filipe seguia Jesus desde o início do ministério dele. É possível que estivesse presente quando João Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sabemos com certeza como Filipe convenceu-se da divindade de Jesus. Tudo o que o registro menciona é que, ao receber a ordem de Jesus, segue-me, Filipe obedeceu imediatamente. Filipe assistira aos atos poderosos de Jesus. Ele o vira curar os enfermos, restaurar os coxos, expulsar demônios, alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, ressuscitar os mortos e devolver a vista aos cegos. Que maior evidência poderia desejar? Ouvimos ocasionalmente pessoas dizerem que era mais fácil crer em Jesus nos dias dos apóstolos do que hoje. Muitos indivíduos sentem que os apóstolos tinham uma grande vantagem por serem testemunhas oculares dos milagres de Jesus, enquanto nós só lemos a respeito deles. A atitude de Filipe demonstra a grande verdade de que até mesmo os apóstolos precisavam ter fé. Era tão fácil ser incrédulo naquele tempo quanto agora. Mas alguém objeta: eles viram realmente os milagres de Jesus e ouviram seus ensinos. É claro que tinham mais razões para crer do que nós. Será que tinha mesmo? Parece, parece fazer parte da natureza humana que quanto mais evidência a pessoa tem, tanto mais ela deseja. Muitos indivíduos parecem desejar alguma espécie de milagre privado, a fim de provar conclusivamente que sua fé é bem fundada. Suponhamos que um cético moderno recebesse um milagre particular de algum tipo. Suponhamos que agora, no século XXI, o incrédulo mais obstinado recebesse uma dádiva especial. Por exemplo, suponhamos que o Senhor aparecesse diante dele em forma humana. Isso mudaria a mente dessa pessoa? Conheço um homem que pensa que realmente viu um fantasma de alguém famoso certa vez. Ele se achava numa casa no campo onde havia uma cadeira de balanço que pertencera a esse indivíduo. Meu amigo acordou no meio da noite e viu uma figura luminosa balançando na cadeira. Ele é um professor universitário e um erudito comedido e, apesar de julgar ter visto um fantasma, não acredita tê-lo feito. É chegar
e chega até a dizer que sabe que não viu um fantasma, porque coisas desse tipo são impossíveis. Se um incrédulo testemunhasse algum tipo de milagre, como uma confirmação especial do cristianismo em particular, sua atitude com certeza seria essa. Ele poderia dizer que pensa ter visto algo, mas sabe que, na verdade, isso é impossível. Considere também o fato de termos uma perspectiva que os apóstolos não possuíam. É claro que estivera na companhia do Senhor, mas não tinha ideia do resultado dos seus esforços. Os cristãos do século XXI devem fazer um retrospecto de 2000 anos de história. Os cristãos de hoje podem apreciar o impacto que Cristo e seus ensinamentos tiveram sobre a história do mundo. Eles podem ficar seguros de que o trabalho dos apóstolos não foi vão. Sabem que o reino de Cristo é realmente eterno e nem todo o poder de Satanás conseguiu destruí-lo. Os apóstolos tinham, porém, de aceitar tudo isso pela fé. A resposta dada por Jesus a Filipe e a de Paulo aos Coríntios continua sendo a mesma que devemos dar aos incrédulos de nossos dias. Se alguém quiser provas, deve encontrá-las em Jesus Cristo. Seus milagres, seus ensinos, sua ressurreição são evidências de sua divindade. Quando a pessoa não consegue ser convencida através da pessoa de Cristo, não há razão para oferecer mais provas. Deus enviou seu Filho ao mundo para apresentar-se como o caminho para o céu, para morrer na cruz pelos pecados dos homens e levantar-se da sepultura vitorioso sobre os poderes de Satanás. O que mais poderíamos desejar? Felipe talvez não tivesse feito essa pergunta se Cristo já houvesse ressuscitado. Tomé, e não Felipe, é quem exigiu tocar nos ferimentos das mãos e do lado de Cristo. Felipe talvez ficasse completamente convencido depois de ver o Salvador ressurrecto. Talvez tivesse então compreendido verdadeiramente o significado das palavras: Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. João 14, 11. Em última análise, Filipe não era cético, só desejava evidência. Quando começou a seguir Jesus, Filipe contou sobre o Senhor a seu amigo Natanael. Este não acreditava que qualquer coisa de bom pudesse sair de Nazaré, principalmente o Messias. Felipe não tentou discutir com ele, apenas lhe disse: Vem e vê. João 1:46. Veja você mesmo, foi o conselho de Felipe. Isso resume toda a sua filosofia de vida. Se estivesse vivo hoje, Felipe poderia ser um contador ou um executivo em lugar de pescador, tendo crescido em Betsaida, uma cidade cuja principal indústria era a pesca. Foi apenas natural que tivesse seguido a mesma profissão de tantos de seus amigos. Ele possuía uma inteligência aguda e boa para cálculos, avaliando rapidamente uma situação e tomando decisões. Gostava de fatos e de números. Quando houve necessidade de alimentar 5.000 pessoas, foi Filipe que fez um cálculo rápido. Ao ouvir a pergunta de Jesus, onde compraremos pães para lhes dar a comer? João 6,5. Felipe deduziu logo que nem mesmo 200 denários bastariam para manter a fome do povo. E os discípulos não possuíam essa quantia. Felipe não era o tipo de pessoa que desconsidera a realidade dos fatos. Só uma coisa estava errada na atitude dele.
não incluiu Cristo em seus cálculos, deixando de compreender que, para Deus, tudo é possível. A Igreja do Senhor possui hoje muitos Filipes. São eles que afirmam que o orçamento da igreja não pode suportar o custo de um prédio novo. Os Filipes das novas congregações descobrem rapidamente razões para declarar que a igreja não pode, de modo algum, conseguir os fundos para sustentar outro missionário ou ampliar seu programa sem riscos. Imitando o apóstolo Filipe, eles deixam de tomar Cristo em consideração nos seus planos. Jesus, com certeza, não aprovava a precipitação num programa de trabalho sem fazer primeiro os cálculos necessários. Ele tornou claro que, antes de empreender qualquer coisa, é preciso sentar-se e calcular seu custo. O Senhor não desculpava a irresponsabilidade, mas exigia fé. Se os cristãos não incluíssem Cristo em seus cálculos, nenhuma escola cristã teria sido estabelecida, nenhum orfanato organizado, nenhum missionário enviado para o exterior e nenhum prédio de igreja erigido. Não devemos criticar excessivamente a Filipe, pois todos temos um traço de sua atitude. Cada um de nós, em certas ocasiões, desejou algum tipo de confirmação especial de sua fé. Cada um de nós esqueceu de fazer Cristo participar de nosso plano. Como devemos ficar felizes por Jesus ter chamado Felipe para ser seu apóstolo, apesar de suas imperfeições. Existe uma tradição que conta que Felipe passou os últimos anos de sua vida pregando nas regiões da Frígia. A tradição também afirma que Felipe morreu como mártir na cidade de Hierápolis. Quaisquer reservas que ele pudesse ter tido a respeito da fé em épocas anteriores deram lugar a uma segurança duradoura que o capacitou a morrer pelo Senhor. Você talvez seja um Felipe dos dias modernos e precise de alguma evidência para afirmar sua fé. Caso positivo, por que não aceita a mesma evidência que convenceu Filipe e se torna um discípulo de Cristo hoje? Tá aí, por que você não se torna um discípulo de Cristo hoje, se você ainda não é? Se você tem dúvidas sobre isso, sobre o livro que a gente está lendo, sobre Felipe, sobre se tornar um cristão hoje, como entregar a sua vida a Ele, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, a gente pode fazer isso hoje pelo celular também, tá bem? Não espere mais. Aprenda mais, tenha essa evidência de que Cristo é o Filho de Deus, tá bem? Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas para conhecer melhor a história de Filipe, conhecer melhor a Cristo, conhecer melhor sobre o Evangelho, tá bem? Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva no canal também, convença aí outras pessoas a se inscrever para que o canal possa proclamar o Evangelho para mais pessoas, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?